Um dia uma criança pequena, 3, 4 aninhos, estava com a mãe numa loja de roupas. E você sabe que para criança pequenininha, tudo parece muito gigante, tudo parece muito grande. E é fácil para uma criança pequena se perder de quem está acompanhando, de quem está responsável por ela. Basta ela se distrair um pouco, e a criança se distrai com qualquer coisa. E aquela criança, ela se perdeu da mãe, dentro daquela loja, que parecia algo gigantesco. E aquela criança corre para um lado, corre para o outro, e grita e chora. Mas quando aquela criança se dá por conta, a mãe estava ali perto. A mãe estava ouvindo o choro, estava ouvindo os gritos da criança, e a mãe só estava esperando a criança se desembaralhar ali das roupas, para poder encontrar a mãe ali. E a mãe pega e acalenta. Eu me lembro dessa história, e eu tinha 3 para 4 anos de idade, quando eu me perdi numa loja que parecia enorme, parecia muito grande. E depois eu vi que aquela loja era tão pequena, mas eu era tão pequenininho, que aquele lugar parecia um labirinto, de tão gigantesco. E depois que eu crescia, eu entrava naquele lugar e falava: meu Deus do céu, não acredito que eu fiz um escândalo aqui. Mas a minha mãe sabia onde eu estava, eu que não sabia onde ela estava. A gente que precisa se encontrar, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo, lá no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6, você pode encontrar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler novamente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, de uma forma que o nosso coração seja atingido e impactado, meu Deus, pela unção que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender, meu Deus, o caminho para nós chegarmos ao céu. O caminho, meu Deus, que o Senhor traçou para que nós pudéssemos entrar na glória, Pai. Fala, meu Deus, a cada vida, a cada coração, de uma forma toda especial nesta noite. E que minha vida seja todos os dias um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor tem para dizer à Tua igreja, ao Teu povo, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. A palavra de Deus diz que nós andávamos desgarrados. Desgarrados quer dizer perdidos, cada um para o seu lado, cada um para o seu canto, cada um vivendo a sua vida, da sua maneira, do seu jeito, e muitas vezes se lembrando, mas continuando andando do jeito que achava que deveria andar, perdidos. E em algumas versões você vai ver o termo errantes. O que é errante? É estar no lugar errado, na hora errada, é você não fazer aquilo que é certo, é você errar no propósito, errar no pé, errar a mão, errar é simplesmente não acertar. E quando a gente não acerta, a gente, obviamente, está errando, está fazendo algo que não deveria fazer, ou está fazendo algo da forma como não deveria estar sendo feito. E normalmente, quando nós tomamos decisões por conta, quando a gente age do jeito que a gente acha que deve agir, nós vamos andar desgarrados. Fala comigo, desgarrado. Vamos lá, com coragem, desgarrado.
desgarrado e desprendido, eu ando isolado, eu vou na minha, eu faço o meu caminho, eu ando do meu jeito, na minha velocidade, do jeito que eu quero, eu não vou andar com o bando, e aqui eu estou falando de ovelhas. Mas nós como igreja, como comunidade, nós andamos juntos, nós como povo de Deus, nós caminhamos juntos, unidos. E aqui há um grande segredo, nós não nos separamos, nós não largamos uns aos outros, nós nos abraçamos e nós fortalecemos a cada um de nós. Mas para nós andarmos juntos, para nós caminharmos juntos, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos ter o mesmo propósito, nós precisamos entender a mesma visão. A palavra de Deus lá no passado, em Gênesis, fala a respeito da Torre de Babel. Quem conhece a história da Torre de Babel? É a historinha contada para crianças, onde todo o povo decidiu, num determinado momento, fazer uma torre para chegar ao céu, e eles falaram, vamos alcançar Deus, nós vamos chegar ao céu. Só que todo aquele povo falava a mesma língua, eles tinham o mesmo propósito, só que o propósito deles era errado. O propósito estava equivocado. Parecia bom o que eles estavam fazendo, mas o objetivo deles estava totalmente errado. Eles falaram, nós vamos alcançar Deus e nós vamos ver quem é Deus, se Deus é maior que nós ou se nós somos maiores que Deus. Como se um prédio que chegasse no céu pudesse ver Deus. Mas eles acreditavam piamente nisso. E então eles começaram unidos a fazer aquela torre. E o texto nos diz que no meio daquele trabalho Deus fez separação entre as línguas, e cada um começou a falar uma língua diferente. De repente ninguém se entendia. E então o projeto foi abandonado, cada um foi para o seu canto procurar quem falava a mesma língua para andar junto. Perceba, as pessoas que falavam a mesma língua se uniram e foram cada uma para o seu lugar, porque elas ali se entendiam. Mas enquanto todas estavam andando juntas, parecia que ia bem. Parecia que ia bem. Mas só que o propósito estava errado. Então nós precisamos ajustar o propósito, compreender para onde nós estamos indo e como nós estamos caminhando. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, aonde? No maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, eu sou de Deus. O mundo está no maligno. E o que isso quer dizer? Que aqueles que não são de Deus, eles estão grudados com o mal. Ô pastor, mas eu sou tão bonzinho. Mas é bonzinho aos olhos de quem? E aí há uma grande questão. E a palavra de Deus, ela não faz cafuné na gente. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela vem de encontro com as nossas vidas, mas não vem para afagar o nosso ego. E aí nós precisamos tomar cuidado. E esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Tome cuidado com as mensagens que afagam o ego. Aquelas mensagens que aparecem na internet, eu vim aqui para falar algo de Deus para você. Cuidado. Deus, ele fala de forma específica. E a palavra de Deus, ela não alisa ninguém. A palavra de Deus, ela não faz carinho nas pessoas. A palavra de Deus, normalmente, ela nos confronta. E quando nós somos confrontados, nós crescemos. Não é verdade? É ou não é verdade? Ou você foi crescendo com cafuné, ou você foi crescendo com elogios. Ai, que bonitinho, faz tudo errado, mas é tão bonitinho, continua assim. Não. Você errava, seu pai e sua mãe falavam o quê? Faz certo, pô, pelo amor de Deus, está errando de novo, vamos acertar esse negócio. Era assim ou não era? Era ou não era? Ou era só meu pai que era duro comigo, minha mãe, que até hoje está viva, graças a Deus, mas a minha mãe é mais amena, mas o meu pai era na porrada. Na porrada que eu digo era nas palavras duras. Mas eu morri por causa disso?
eu fiquei dodói por causa disso. Você ficou dodói por causa de alguém chamar a sua atenção? De forma alguma. Cada vez que você foi confrontado, você ficou mais forte. Cada vez que você é confrontado, você fica mais forte. Não é porque você vai se levantar para um enfrentamento e você vai bater de frente, não. Porque você compreende que o seu comportamento precisa ser readequado. É como uma pessoa que ela chega atrasada no trabalho todo dia. Ela tem esse mau caráter, esse desvio de conduta. Ela chega atrasada. Ela rouba o patrão com os minutos que ela chega atrasada. Ô pastor, que palavra dura, mas é uma grande verdade. Quem tem o hábito de chegar atrasado no trabalho está roubando. Recebe o salário inteiro, mas trabalha minutos a menos. Entende isso? E aí um dia o patrão chega e fala, mas o que está acontecendo? Uma vez, duas, a gente entende que há coisas que acontecem, podem acontecer no meio do caminho, né? Que atrapalham, mas todo dia. E aí você se sente ofendido. Quem é ele para falar assim comigo? É o seu patrão, quem paga o seu salário, quem manda o dinheiro para a tua casa. Compreende isso? E tudo tem a ver como nós recebemos aquilo que está sendo falado com a gente. Às vezes a gente pode rejeitar, pode falar assim, não, isso aí não tem nada a ver, lá fora no mundo tem bastante nada a ver isso, nada a ver aquilo, é tudo comum, tudo normal, tudo maravilha. Estão todos indo para o inferno. Pastor, como é que você pode falar que está todo mundo indo para o inferno? Não, todo mundo não, só aqueles que estão adequados com o mundo. O mundo, nós lemos o texto, jaz no maligno, mas há uma separação no texto. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O que é o mundo? É o comportamento inadequado. E eu não preciso ficar falando para você quais os comportamentos que vão te levar à perdição. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem quais são os comportamentos que podem te condenar, quais são os comportamentos que podem arrastar você para o inferno. Mas há comportamentos que vão colocar você no caminho para o céu. E é aí que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos aceitar os enfrentamentos e falar, eu preciso melhorar, eu posso melhorar, eu sou capaz de fazer melhor, eu sou capaz de mudar. Quantos enfrentamentos você já teve na vida? Quantas batalhas você já teve na sua vida? E você teve que se readequar, você teve que modificar seus hábitos, você teve que mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento por causa desses enfrentamentos. Quantos? Quantas vezes? Ao longo da sua vida, quantas vezes você foi confrontado? Hoje nós vemos uma geração, glória a Deus que os jovens e os adolescentes dessa igreja não são essa geração de flu-flu, dodói. Não são. Esses são firmados, firmes em Deus. Aguenta o tranco, irmãos. Esses aguentam, esses são fortes. Esses matam no peito, dominam o negócio e toca para frente. Os jovens e adolescentes dessa igreja são firmados na rocha. Os seus filhos estão bem cuidados. Estão bem cuidados. Mas lá fora a gente vê uma geração de dodóis. A professora na escola, ela não pode chamar atenção, que a pessoa vai ligar para o pai, mãe, chamou minha atenção, falou que eu estava falando na sala, não podia conversar na hora da aula. Isso não existe aqui. Aqui são os que aguentam o tranco e que eles mudam o comportamento deles, vão se ajustando, vão se adequando, vão entendendo que as coisas não são do jeito que o mundo prega. É diferente, irmãos. Jesus, Ele nos resgatou para nós vivermos uma nova vida. Jesus, Ele pagou um preço que não foi barato. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Lá em 1 Coríntios 6 fala que foi pago um alto
preço por nós, por mim e por você. Que preço é esse? O preço do derramamento de sangue, da morte na cruz, do sacrifício no meu lugar. A morte era para mim, a condenação era para a minha vida, era para a sua vida, e Ele tomou o nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra a morte do inferno, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue para morrer por amor a mim e a você. Ele foi entregue para morrer por nós, no nosso lugar. E Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele reina para todo sempre. Mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para te buscar. Você está preparado? A morte é uma certeza que nós temos. E toda a humanidade tem... o maior medo da humanidade é o medo de morrer. Sabe por quê? Porque não tem certeza da salvação. Porque não tem certeza para onde vai. E o medo está ligado a isso. Se você morrer hoje, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Se a sua vida acabar hoje, para onde você vai? Você tem certeza? Você vai para o céu? E tem gente brincando com o inferno, achando que o inferno é lugar de festa. A palavra de Deus descreve o inferno como um lugar de ira. Descreve o inferno como ranger de dentes, como um lugar onde o fogo queima e a morte não chega, a dor não passa. É um lugar terrível. Tem gente brincando com isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, 24, diz a palavra de Deus assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. E não é sarado apenas das enfermidades, é que os pecados que estavam sobre a nossa vida foram lançados sobre ele. O maior peso ele já levou. O maior dano ele já sofreu no nosso lugar. As dores não nos afligem mais. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Você pode abrir na sua Bíblia. Fala assim a palavra de Deus: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Ela fala que com a tentação que vem sobre nós, também vem o livramento. Sabe por quê? Porque as dores já foram jogadas, lançadas sobre Cristo na cruz do Calvário. Então qualquer problema, qualquer dor, qualquer tentação que for lançada sobre nós, nós somos capazes de suportar. Nós conseguimos passar por essas situações. E as situações passam. Por quantas situações você já passou na sua vida? Situações difíceis, situações que você olhou e falou assim: eu não vou conseguir. E daqui a pouco, acabou. Simplesmente foi embora. Encerrou tudo. As dores passaram, as dificuldades foram embora, os problemas foram embora, você superou todas aquelas dificuldades. E se você olhar para trás, em algum momento você falou: eu não vou conseguir sair dessa.
Mas eu quero te dizer algo: o Senhor te trouxe nesta noite, porque Ele está te tirando dessa. O Senhor está te levantando. Tem um dito popular, que ele fala assim, que se você pegar um trem, e esse trem estiver indo para o caminho errado, desça o mais rápido possível, na próxima estação. Não deixa para depois, desça o mais rápido possível, porque quanto mais você demorar para sair desse trem que está indo para o caminho errado, mais caro vai ficar para você entrar no caminho certo. A hora é agora, não é depois. É agora que você tem que pular do trem errado. É agora que você tem que voltar a andar no caminho certo. Pastor, e como é que eu posso acertar daqui para frente? Se eu errei, eu também errei. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Como é que eu posso acertar daqui para frente? O que eu preciso fazer para acertar? Como é que eu posso endireitar a minha vida? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá de novo? Leia comigo, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem foi que falou isso? Quem disse isso? Quem falou isso? Ele não disse: eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Não. Ele foi muito específico. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nós não conseguimos chegar ao Pai se não for por Jesus. Nós temos um último inimigo a vencer na nossa vida. E o último inimigo que nós temos para vencer se chama morte. E a morte só pode ser vencida se nós estivermos ligados a Jesus, se nós estivermos conectados com Ele. Ah, pastor, mas Deus me conhece. Mas você conhece Deus? Ele sabe de todos, Ele conhece todo mundo, Ele sabe da sua vida, Ele sabe da minha. Ele conhecia você lá no ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz isso, é óbvio. Ele sabia todos os seus caminhos antes mesmo de você dar o primeiro passo. Pastor, então, por que Ele permitiu eu errar tanto? Porque você é livre. Você é livre para você fazer o que você quiser, inclusive errar. Porque Deus não fez robôs. Deus colocou uma inteligência na sua cabeça. Deus colocou o poder de decisão na sua mente, no seu coração. E a decisão está nas suas mãos. É você que decide. Ninguém decide no seu lugar. Ninguém pode tomar a decisão no seu lugar. E se alguém tomou decisão no seu lugar em algum momento, você falhou. Porque é você que manda na sua vida, ninguém mais. Deus te deu essa autoridade, essa autonomia, para você decidir. Pessoas decidiram descer as águas do batismo hoje. É a melhor decisão da vida. É a melhor decisão. E a partir daqui, que você não erra mais. Pastor, eu não vou pecar mais. Não. A palavra de Deus diz que todos pecaram. E todos carecem, necessitam, precisam de Deus. Não é que você não vai pecar mais. Mas a partir do batismo, o Espírito Santo habita dentro de você. A partir do batismo, é uma nova vida. A partir do batismo, é um novo esclarecimento. É uma nova visão, um novo entendimento. Portas se abrem. Caminhos que estavam travados, destravam. Nossa, pastor, eu vou pelos benefícios. Cuidado. Os benefícios fazem parte do pacote, mas não é isso. Nós temos que vir porque nós precisamos de Cristo. Como nós precisamos de Cristo?
Nós necessitamos dele. João capítulo 1, versículo 12, esclarece a gente com relação a uma mentira que o mundo conta. O mundo fala que todos são filhos de Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Fala eu. Mas olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. O que é receber? É falar: Senhor, eu quero receber o Senhor como Salvador da minha vida. Eu quero reconhecer o Senhor como quem dirige os meus passos. Então Deus vai mandar em mim a partir de agora? Não, Ele vai falar no seu ouvido: olha, cuidado com isso. Observa tal coisa. E a decisão é você quem toma. É você quem fala: eu quero fazer, eu quero deixar de fazer. Mas você precisa crer que é Jesus quem transforma a vida. Você precisa crer que é Ele quem faz a diferença. Sem Ele nós nada podemos. Sem Ele nós nada somos. Nós nada alcançamos. Atos capítulo 3, versículo 19. Nós já estamos partindo para o encerramento dessa mensagem. Mas eu tenho certeza que o Senhor já falou tão forte ao seu coração, de uma forma tão especial. Atos 3,19 diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se, se convertam. Para quê? Para que os pecados sejam cancelados. E depois, a palavra de Deus diz que a letra do pecado, a condenação que estava sobre nós, foi lançada sobre Cristo na cruz do Calvário. Toda a condenação, todos os pecados que estavam embutidos na nossa vida, foram lançados sobre Jesus. Arrependam-se, convertam-se, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento é você olhar para dentro de você e falar assim: meu Deus, como eu erro. Meu Deus, como eu errei até aqui. Eu não quero errar mais. Eu quero fazer o certo. Eu quero agir direito. Eu quero fazer o que precisa ser feito. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero andar com Cristo em todo o tempo. Eu não quero deixar Ele por nada mais na minha vida. Nada mais será capaz de me afastar de Jesus. A melhor vida que nós podemos viver é com Cristo. A melhor vida, e só existe uma vida, porque Ele é a vida, é com Cristo. Apocalipse 3:20 diz que Ele está na porta e Ele bate. Como é que Jesus faz? Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não mete o pé na porta. Ele não invade a sua vida. Jesus é educado. Ele bate. Jesus está batendo na porta da sua vida, do seu coração hoje. Tem alguém ouvindo Jesus batendo hoje? Jesus está batendo na porta do seu coração. Tem algum coração ouvindo o chamado de Jesus? O Senhor está batendo a sua porta hoje. Se você ouvir e abrir a porta, então Ele vai entrar, vai comer com você, e você vai comer com Ele. O que é isso? Comer é comunhão, é você estar junto.
e andar junto, lado a lado, compartilhando as dores, as dificuldades, as frustrações, as alegrias. Pastor, e daqui para frente? Daqui para frente, nova vida. Fala para quem está do seu lado, daqui para frente, com coragem, fala, daqui para frente, nova vida. É isso que Deus tem para você, nova vida, o caminho para o céu.